Bem-vindo a mais um episódio do podcast Guia Empreendedor. Hoje estamos aqui com Bruno Nardon. Particularmente, gente, estou realizando um sonho, porque eu sempre quis conversar com o Bruno e trazer aqui para vocês vários dos conhecimentos que ele possui e gosta de compartilhar. E eu, principalmente, tive acesso pelo curso do G4. Para quem não conhece, já deveria conhecer. O Bruno, gente, ele é sócio do G4 Educação, que hoje é a escola de negócios que mais está assim, fazendo sucesso e fazendo a diferença na vida dos empreendedores. O Bruno tem uma passagem muito significativa por várias empresas que com certeza vocês conhecem, como a RAP. Bruno, bem-vindo. Muito obrigada pelo seu tempo aqui com a gente. Sei que você tem uma agenda corrida. Além da jornada empresarial, tem a jornada familiar, que eu sei que é um desafio. Então, obrigada mais uma vez, tá? Obrigado você pelo convite, Bruna. Prazer estar aqui contigo e poder compartilhar um pouquinho da minha história e um pouquinho do que a gente está fazendo aí para vocês aqui que estão ouvindo a gente. Legal. Bruno, o que acontece? Quando eu fiz o curso de vocês, que a propósito foi um chacoalhão, né, para quem vem de um histórico de empresa familiar, algumas regras são, né, quase que cláusulas pétreas dentro da empresa. A gente vai para a mentoria, que é aquela imersão ali de 3 dias, enfim, e recebe muita informação nova, muito atualizada. Pensando na minha experiência lá com vocês e pensando também na minha conversa com os outros alunos, uma das pautas que você mais defende nas suas aulas é a questão da importância do dado, né? Eu vejo vocês falando muito sobre ser um maníaco por dados. E eu confesso que eu vi muito sentido nisso. Falei, caramba, eu não tenho esse olhar internamente, porém eu não soube, na hora que eu voltei para casa, como começar. Então, aproveitando que você está aqui e entendendo que essa também foi uma dificuldade dos outros alunos que estavam comigo, né? Todos empresários também, como que você acha que a gente pode ajudar o médio a começar essa cultura do dado? Perfeito. Então, primeira coisa que a gente tem que entender qual ação a gente quer tomar antes de entender qual informação e qual dado eu preciso. Então, vou te dar um exemplo. Eu quero aumentar as minhas vendas. Tá bom, você tem um time de vendedores? Vamos pegar esse caso. No caso que você tem um time de vendedores. Você sabe hoje quanto o teu time de vendedores vende por dia, por semana, por mês? Você sabe quais são os produtos que eles vendem? Qual a margem dos produtos que eles vendem e qual a política de desconto ou prazo de pagamento que eles fizeram cada uma daquelas vendas? Ótimo, às vezes você sabe isso, às vezes você não sabe. Se você não sabe, já é um alerta para você começar a saber, né? Perfeito. Além disso, dependendo do seu nível de maturidade, às vezes você vai precisar de mais informações. Então, você sabe, por exemplo, além de quanto eles estão vendendo, que margem, com que prazo, com que desconto, quantas visitas eles estão fazendo por dia, ou quantos orçamentos eles estão mandando por dia, e quantos desses são aceitos ou não. Então, o nível de profundidade de formação também varia dependendo da maturidade do seu negócio. Então, tem um conceito que eu sempre penso: qual ação que eu quero tomar, qual a informação que eu preciso e qual o dado que eu preciso estruturar para criar essa informação, para trazer essa ação. Então, voltando agora para a sua pergunta, né, que eu dei meio que essa base para a gente poder pensar em cima disso, né? Construir em cima. Então, o que é importante? Por exemplo, se você tem um time de vendedores, você anota em algum lugar esses dados, essas informações que eu acabei de trazer? Talvez você anote. Talvez você não anote em nenhum lugar. Talvez você anote no Excel, que já dá para começar, mas às vezes você precisa de um CRM, que é um sistema para você fazer a relação com seus clientes e possíveis clientes. Então, tem muitos sistemas hoje que são até baratos, que você consegue colocar na sua empresa, seja vindo de um Trello, passando para um Pipefy, para uma BitTime, para um HubSpot, para um Salesforce. Tem gosto para tudo, mas menos importa qual de fato é o sistema que você vai usar. Importa muito mais como você vai usar esse sistema. Então, um exemplo, né, como você pode começar, a primeira coisa que você tem que fazer em casa eu tenho informações e dados armazenados em algum lugar?
Então, você parte da ação que você quer tomar e você fala, eu tenho a informação que eu preciso para tomar essa ação em algum lugar? Então, se você tem um time de vendedores, você deveria ter as informações de como eles estão performando no dia a dia. Então, Perfeito. esse já é um começo. Só te interrompendo um pouquinho, muita gente tem a falsa ideia de que um sistema salva uma empresa, né? Mas não entendem que se você não tem os dados, o sistema vai ficar vazio. Né? E isso é um bom papel do vendedor do sistema, né? Porque ele foi lá, vendeu a ideia, só que aquilo não é real. Então, o que eu estou entendendo é começar primeiro a entender o que você tem de dados para entender se posteriormente se é um sistema que você está precisando ou não. Exatamente. Primeira ação que você quer tomar. Depois, eu tenho os dados e as informações que eu preciso, e às vezes você tem isso no Excel. Às vezes você já tem isso no teu sistema. Às vezes você tem isso no teu sistema, mas os dados eles não estão sanitizados. O que eu quero dizer com sanitizado? Às vezes você tem uma pessoa que completa, outra pessoa que não completa, então você tem inconsistências. Então, o primeiro trabalho que eu faria, né, chegando na minha empresa, é que ação que eu quero tomar e o que eu tenho disponível hoje de dado que eu posso transformar em informação para tomar ação em cima disso. E para ajudar o empreendedor que está nos assistindo aqui, qual é o período de dados que você acha que ele tem que captar para ele se sentir bem para ir para a próxima fase, né? Sair ali do 1 para o 2. Então, depende muito, né? Porque, assim, quando você começa uma empresa, o que eu falo é que a empresa é que nem um time de futebol, ela joga em divisões diferentes, em séries diferentes. Você começa na 4ª divisão, daí você começa a ganhar jogo. Você vai para a 3ª, vai para a 2ª, vai para a 1ª. E em cada divisão, você tem um nível de maturidade, uma necessidade diferente. Então, vamos falar que você começou uma empresa agora, né? Tipicamente, você vai medir muitas das coisas pela média. Vamos falar que você tem 4 produtos que você vende. Nesses 4 produtos, você mede receita, margem e fluxo de caixa. Beleza. Só que você mede os 4 pela média. E daí você está crescendo, você vende mais, mas sobra menos dinheiro. Você não entende. Como assim? Estou vendendo mais, está sobrando menos dinheiro? Não faz nenhum sentido isso. Verdade. Só que daí você pega e fala, talvez tenha algum problema aí. Deixa eu olhar produto por produto. E só pelo fato de você tirar da média essas métricas que eu te trouxe e olhar cada um dos produtos, você percebe que o primeiro produto é 50% das suas vendas, só que é o que tem pior margem, pior fluxo de caixa. E os outros 3 têm uma margem boa, tem vendas parecidas entre eles e um fluxo de caixa ok. Só de você ter essa informação, você já consegue tomar várias ações em cima. Com certeza, porque tem um fator ali puxando talvez os outros 3 para baixo, né? Exato, que é o principal, que é o produto que você mais vende. Daí, o que você pode tomar de ação em cima disso? Várias. Você pode olhar o teu fluxo de caixa, que é prazo de recebimento versus contas a pagar. Putz, contas a pagar, você pode bater no teu fornecedor e falar, cara, consigo alongar um pouco? Às vezes não é ali o problema, às vezes é o teu prazo de recebimento, o teu contas a receber. Você vai ver, às vezes você está vendendo em 12, 18 vezes sem juros. Pô, mas faz sentido vender em tanto tempo sem juros? Às vezes vale a pena você vender em 3 vezes sem juros e o resto com juros. Ah, mas eu vou perder venda. Tudo bem, você vai perder venda ruim. Você quer trocar venda ruim por venda boa. Essa imagem, eu não sei se é uma imagem muito do brasileiro, não sei afirmar isso, mas eu vejo bastante isso acontecer, né? Vender, vender, vender. Quando você vê, o cara tá vendendo muito, mas está se afundando. Exatamente. Porque ele não tem essa cultura mesmo, esse cuidado de olhar a qualidade da venda. E para ele importa mais... Eu até li uma frase bem legal esses dias, que faturamento é ego, né? Exatamente. O que importa é a qualidade da contabilidade. Exato. E isso foi muito legal, porque realmente o empreendedor... de novo, eu não sei se é o brasileiro, enfim... ele tem esse apego ao vender, ao faturar, etc., mas ele negligencia muito a qualidade dessa venda. Exato, não é sobre vender mais, é como vender melhor. Sim. E para você vender melhor, você precisa sempre começar a analisar os seus dados, as suas informações e tirar elas da média. Nesse exemplo que eu te trouxe, eu falei do fluxo de caixa. Você poderia renegociar o custo, você poderia aumentar o preço, você poderia falar para os seus vendedores pararem de focar no produto que mais vende e focar nos outros produtos. Então, tem várias ações que você pode tomar, que não é só uma. E às vezes você vai achar uma dessas ações que você já vai mudar de patamar. Mas tudo começa de novo a partir do medir. Se você mede, você consegue gerenciar as coisas. E daí, voltando ao teu ponto só para finalizar, como que a gente consegue implementar isso no dia a dia nosso?
Cara, você chega na tua empresa hoje e vê aonde você está analisando as coisas. Eu começaria pelo fluxo de caixa. Perfeito. Então, o que quer dizer olhar o fluxo de caixa? Quer dizer você sentar com a tua contabilidade e entender com a tua contabilidade aonde estão os principais fatores que geram custo ou despesas e quais os principais fatores que geram receita e qual a qualidade de cada uma dessas receitas. Na hora que você olhar isso e começar a entrar um pouquinho mais no detalhe, tirar as coisas da média, você já vai ter um monte de ação para tomar em cima disso. E em cima disso, daí vai disparar para cada área da empresa aonde você vai precisar de mais profundidade. Talvez é na área de vendas que você precise de mais profundidade de informação, talvez vai ser na área de marketing, talvez vai ser na área de operações. Se você tem uma indústria, talvez seja o custo da indústria. E daí você vai começar a precisar medir cada vez mais o detalhe. E cada nível que você passa, né, nesse seu jogo de futebol, para cada série nova, mais detalhado você vai precisar ir, mais profundo você vai precisar ir nos dados. Perfeito. E essa parte do fluxo de caixa tem a questão do descasamento, né? Eu vejo muita gente com os prazos descasados se enforcando todo mês. E não é um problema de receita versus custo, é um problema de descasamento. Nesses casos, o que você ajudaria o empreendedor a fazer? Primeira coisa é olhar a política comercial. Quando você olha a sua política comercial, você vai ver que às vezes você está dando desconto demais ou dando desconto errado, e às vezes você pode até dar desconto para a pessoa pagar à vista, no Pix, no boleto à vista, e conseguir, na hora que você olha a tua política comercial, se você rever ela, só nisso o seu prazo de recebimento já vai mudar muito. O segundo ponto é o prazo de pagamento. Vão ter gastos e despesas que você vai ter mensalmente. Então, salário da galera, se você aluga um lugar, o aluguel do espaço, imposto também, que tem mensal e tem trimestral, dependendo do regime que você se encontra. Mas eu olharia muito política comercial e principais despesas que não são as despesas fixas. E nas despesas fixas, o que eu faria é reolhar se eu tenho espaço para cortar custo. Para redução. Então, assim, tentando consolidar isso aqui para o empreendedor que está nos ouvindo, passo 1, olhar direto para o fluxo de caixa, antes de olhar produto, antes de olhar, né, custos internos, enfim, olhar para o fluxo de caixa, entender ali quais são os pontos de não sei se a palavra é emergenciais, mas olhar ali o que está desordenando o negócio, fazer uma avaliação de custo e despesa e atrelar isso à política comercial, certo? Exatamente. Então tá, eu gosto de fazer essas conclusões, porque às vezes a pessoa está ouvindo a gente no carro, ou, né, trabalhando e ouvindo, então a gente consegue dar uma consolidada no assunto para eles, tá Show bom? de bola. Legal. Acho que ajudou bem. Eu sempre falo muito para quem me pergunta, ou no podcast, ou ao vivo, que 2 coisas. Primeiro, o melhor sistema é aquele que você usa, né? É igual a academia. Se você não usa, não adianta você estar do Iguatemi, porque não vai fazer efeito. E 2, a parte sistêmica, ela não adianta se você não preencher. Ela não atua sozinha, né? Então, tem muita gente que traz traz para mim, eu preciso de um Salesforce, eu preciso. Eu falei, você não precisa de nada. Você precisa começar a trabalhar essas informações. O que você fala também para o pessoal sobre essa questão de sistêmica, de investir muito alto em tecnologia, enfim, o que você pensa sobre isso? O que eu penso aqui é o seguinte, exatamente o que você falou. Tanto faz. Tô bem, então. Tá, tanto faz o veículo que você usa, se é uma Ferrari ou se é um Golzinho. Depende muito mais do piloto que você está usando e para que você está precisando daquilo. Então, acho que o sistema é mais meio. O importante, de fato, é como você usa esse sistema ao seu favor. A segunda coisa que você acabou de comentar, as pessoas acabam não preenchendo ele de forma correta. E por que elas não preenchem da forma correta? Por 2 motivos. Ou você está pedindo dados demais, o que coloca muita fricção na vida de quem está utilizando e talvez metade daqueles dados você não vai usar para nada. Se você não vai usar para nada, para não tomar nenhuma ação, para que você está pegando? Você tem que pensar na experiência do usuário também que está preenchendo, que essa pessoa tem 1 milhão de coisas para fazer no dia a dia dela.
quanto menos dados você colocar para essa pessoa preencher, melhor, porque você tem mais certeza que ela vai preencher. E o segundo desafio que tem é normalmente, e principalmente com pessoas mais antigas na empresa, que elas estão lá há muito tempo e elas falam, mas sempre foi feito de outro jeito, por que a gente vai mudar agora? Por que eu preciso mudar a maneira que eu trabalho? A verdade é que se você tiver os dados mínimos que você precisa para tomar as ações e conseguir dar propósito para as pessoas entenderem o porquê que elas estão preenchendo aquilo e qual o impacto que tem nas vendas que elas vão gerar e na gestão da empresa como um todo, e daí vem muito de você conseguir explicar propósito. Por que a gente está usando, como isso é importante e, de fato, fazer um report semanal para o seu time, quinzenal, mensal, o que seja, falando, olha aqui, galera, o fato de vocês terem preenchido nos deu visibilidade para fazer isso, olha as ações que a gente está tomando e olha como isso está melhorando. Por isso que é importante vocês preencherem. Só que daí sempre vai ter aquele vendedor mais antigo que fala, não vou fazer isso. Ok, dependendo de quem não quer preencher, às vezes vale a pena você colocar um estagiário, um assistente, para um entorno de várias pessoas, para essa pessoa ir lá e preencher, pelo menos para você ter esses dados. A conta que você vai ter que fazer é quanto que é o salário dessa pessoa versus o tempo que aquele vendedor mais antigo que não quer preencher, que ele preencha. Ele tem que estar vendendo muito bem, hein, para esse luxo aí. Exato. Mas que, de certa forma, e como aqueles dados, essas informações te ajudem a tomar as ações que vai dar ROI, né? Que vai dar um retorno sobre esse investimento desse salário que vai se pagar. Então, tipicamente é isso. Eu acho que você entrou num tema aqui que é legal a gente puxar, que é a parte de comunicação, né? Uma comunicação interna sobre diretrizes, onde a gente quer chegar, você usou a palavra propósito. Qual que é a rotina disso? Como que você faz no G4 ou como que você instrui as pessoas a fazerem? Para mim, comunicação é a grande diferença entre empresas que dão certo e empresas que não dão certo. Não só empresa, entre relacionamentos que dão certo e relacionamentos que não dão certo. Quando você alinha e se comunica direito e alinha a expectativa com todo mundo, não existe surpresa para ninguém. Quando eu falo aqui em alinhar a expectativa, eu falo muito sobre você deixar claro aquilo que você quer, aquilo que você não quer, em quanto tempo e qual o valor e qual a qualidade que você quer daquilo que você está fazendo. Então, quando você pensa na empresa, o que a gente tenta fazer é uma organização onde a gente tem uma reunião semanal com o time inteiro, que a gente chama uma reunião com todo mundo. Normalmente todo mundo quem? Você põe quais níveis? Para as pessoas... Toda a empresa inteira. Inteira. Você faz uma live. Isso, é uma live, todo mundo conecta ali no Zoom, no Meet. Então, ó, gente, é fazer com o que tem mesmo. Bruno tá dando um exemplo aqui. Faz uma live, põe o pessoal lá por quanto tempo, você acha? Normalmente meia hora a 1 hora. Não mata ninguém, Exato. né? O que você vai fazer nessa reunião? Você vai passar as principais diretrizes da empresa. Então, você vai passar ou resultado, ou uma comunicação importante para todo mundo estar alinhado. De vez em quando você vai falar de um projeto novo. Muitas vezes você vai apresentar uma ou outra pessoa que entrou na empresa naquele momento. E também, cara, notícias importantes para a empresa, para todo mundo estar alinhado. Além disso, você também pode trazer e, nesse momento, reverberar aquelas pessoas que fizeram algo importante para a empresa, que você quer, cara, que todo mundo saiba que aquele valor, aquele valor cultural que a pessoa tem é importante para ser replicado pelas pessoas. Então, você pode trazer, olha, gente, tal pessoa fez tal projeto, parabéns, palmas para ela, é isso aí, lá de acordo com os nossos valores e cultura da empresa, esse valor você está fazendo muito bem, etc, etc, etc. Então, essa é uma reunião. A outra reunião que eu acho primordial, assim como essa, são as reuniões de 1 a 1, one-on-one. O que são essas reuniões de 1 a 1? São reuniões que você deveria fazer semanalmente ou, no máximo, quinzenalmente com os seus liderados. Se você é líder, você deveria fazer diretamente com os seus liderados. E o que você quer extrair dessa reunião? Basicamente, o que você quer é um momento de alinhar a comunicação, entender se está tudo bem com a pessoa ou não, e, principalmente, passar os projetos que ela está fazendo, como que está a performance dela de acordo com as metas e o que você pode ajudar ou orientar essa pessoa para que ela faça aquilo melhor. É normal que quando você é líder de líderes, né, que você está mais no estratégico, não no tático nem no operacional, você vai liderar líderes.
E normalmente você vai liderar líderes que é a primeira vez que ele é líder, talvez a segunda vez que ela é líder. E essa pessoa, muitas vezes, ou não tem a visão global da empresa, ou não entende, ou não passou ainda para o momento onde ela precisa organizar melhor o time dela, às vezes contratar e tomar mais risco do que ela está tomando, porque às vezes a pessoa segura mais o budget, o orçamento, porque você falou para ela segurar, mas às vezes ela está segurando muito no lugar errado. Às vezes é um momento de você trazer para ela, putz, como você está cuidando do seu time, como o seu time está performando, o que falta, o que não falta. Então, esse momento, essa 1 hora, 1 hora e meia, 2 no máximo, que você vai passar semanalmente ou quinzenalmente com o time que você lidera, é exatamente o momento de você alinhar a expectativa e ajudar essa pessoa, né? Porque muitas vezes a gente fica no nosso canto, resolvendo, executando e esquece de comunicar. E ninguém nasceu sabendo. Não. E muitas vezes esses encontros, eles vão do mais básico, né, de lição que você está passando ali, do tipo, até a forma de postura, né, um momento realmente de segurança entre você e seu liderado, Exato. não é bem isso? Exatamente. Você também entende o momento que essa pessoa está, porque tem momentos que a pessoa está bem, tem momentos que a pessoa não está bem. A gente sabe, a gente tem a vida fora do trabalho, que no meu caso sempre se misturou, trabalho e vida pessoal. Acho que não tem diferença entre CNPJ e CPF, é tudo junto, misturado, bagunçado. E às vezes, né, você é mãe, eu sou pai, putz, você teve algum desafio, putz, que seu filho ficou doente, e daí você vai ter que ficar em casa um tempo a mais, ou você teve qualquer problema. Se a pessoa que é o líder direto sabe o que está acontecendo, ela consegue, naquele momento, ser mais flexível. Com certeza. E o maior motivo das pessoas pedirem demissão de uma empresa não é por causa da empresa, é por causa do líder. Com certeza também. 80% dos casos de demissão, a pessoa pede, não é que você mandou embora, mas porque a pessoa pede é por causa do líder. Se a pessoa não está feliz com o líder, se o líder não dá visibilidade, não traz propósito, não consegue ajudar a pessoa a performar, a pessoa pede para sair. Então, para mim, esse momento de alinhamento, essa reunião 1 a 1, para mim é o mais importante que você tem na empresa. Se você fizer essa 1 a 1 e essa geral com a empresa, você já vai dar muito guia. E depois você vai ter outras reuniões de trabalho, reuniões que talvez você vai juntar a diretoria para entender meta, entender para onde está indo. Que até segue, às vezes, um material, né, pré-estabelecido, tem uma apresentação para ser feita. Esse 1 a 1 é mais um momento ali de estar à disposição para que o cara consiga crescer, certo? Exatamente. E por isso que é importante também você fazer o design da sua organização e o quanto de pessoas respondem diretamente para você como líder por causa disso. Se você tiver 10, 15 pessoas que respondem diretamente para você, é impossível de você conseguir fazer essa reunião 1 a 1. Agora, se você tem 6... estourando 7, 8, ótimo. Daí você fala, putz, eu tenho 10, 12. Ok, talvez você esteja na 4ª divisão ou na 3ª e você não tenha ainda dinheiro, né, suficiente para trazer uma outra pessoa. Para daí você... Tudo bem, só que isso tem que ser passageiro. Isso não pode ficar para o resto da vida. Então, tudo que a gente faz na nossa vida tem que ser porque a gente quer, tem que ser intencional. Não pode ser receptivo, você não pode ficar lá esperando passivo e algo vai acontecer. Então, beleza, em algum momento você vai ter que ter ali talvez mais pessoas que vão responder para você, mas isso tem que ter data de começo, meio e fim, para que daí você consiga organizar de novo a sua estrutura, para que você tenha menos pessoas respondendo para você. Esses dias eu fui fazer a unha, né? E eu adoro perguntar tudo para a pessoa, assim. Ela tinha acabado de abrir empresa, o estúdio dela, e pasme, ela fatura de 40 a 50 mil reais mês. Caramba, que legal. Sozinha? Ou tem mais gente? Sozinha, com assistentes. Que acontece? Elas fazem tipo uma linha de produção. Você chega, a primeira moça já prepara a sua unha e ela faz a finalização em gel. É um trabalho, assim, super artístico. Você imagina quanto deve custar, né, para ela faturar isso. E o interessante é que ela deu o passo de abrir o próprio estúdio, sair do ponto seguro de ter um salão, né, e entrou num universo de empreender. Então, eu perguntei para ela, quanto você tem de fixo aqui? Aluguel, condomínio, né, IPTU, e de salários. E a questão também dos materiais. Então, eu fui perguntando isso e ela foi se forçando a pensar e a ter esses números na cabeça. Então, onde eu quero chegar com essa historinha, né?
que não tem problema você ter um problema, desde que você saiba que você tem. Exatamente. Né? E aí, assim, tentando sintetizar o que você falou, não tem problema se você tem ali 14 que se reportam para você, desde que você tenha consciência de que essa é uma realidade que pode ser melhorada. Exatamente. Certo? Exatamente isso. Então tá. Na parte de comunicação, eu anotei aqui 2 dicas muito, muito, muito viáveis para quem está nos assistindo começar a fazer, que é a reunião semanal com todo mundo, uma reunião para você falar um pouco de resultados, falar um pouco das metas de vocês, o quanto distante ou perto vocês estão, até apresentar a galera nova que está chegando e também enaltecer uma grande realização que tenha acontecido. Então, é uma reunião assim bem essencial, né? Bem essencial, acho que nem existe, mas essencial, para deixar todo mundo na mesma página, trazer aquela motivação, as pessoas não terem aquela sensação do perdido, né? Exatamente. E a segunda dica aí, muito boa, é ter essa reunião rápida, breve, segura com o seu liderado, onde você possa entender ali nuances técnicas e até nuances pessoais da semana dele ou do dia a dia dele, certo? Exatamente. E daí depois são reuniões de trabalho e assim, do dia a dia, que são importantes também, eu acho que até tão importantes quanto, mas principalmente onde você vai olhar a meta, o quanto você bateu da meta, né, a diferença da meta porque você bateu, e entender os motivos porque você não bateu a meta, para dali ser um plano de trabalho de como você vai bater a meta. E isso é essencial para qualquer empresa que quer ter resultado. Qual que era a minha meta, onde eu fiquei e por que teve esse gap, para cima ou para baixo, tentar descobrir as causas raízes dessa diferença e trabalhar nessas causas raízes com um plano de trabalho naquela semana, para você conseguir, nessa semana, fechar esse gap, ou se você teve positivo, né, continuar mais positivo do que a meta. Perfeito. Então, gente, quem está aí nos assistindo, de novo, só dicas 100%, assim, viáveis, sem custo envolvido, Nada só complexo. falando de um processo semanal que você vai colocar na sua rotina e do seu time. Eu gosto de consolidar isso porque tem muita gente que põe nas costas da falta de caixa ou da falta, né, de várias coisas importantes, entre aspas, para o insucesso. Eu não tenho o sistema tal, eu não tenho o diretor tal, porque as pessoas estão muito caras, mas também não está ali fazendo, né, o básico bem feito. Exatamente. Legal. Então tá. Mudando aqui um pouco para a gente ir para uma linha que eu gosto bastante também, é a relação do ego com a atividade empreendedora, né? Eu tenho já bem consolidado o que eu penso sobre isso, mas eu queria saber de você. Como que você vê essa relação? O que você vê dar certo? O que você vê dar errado? Bom, eu acho que assim, o ego, no começo, ele ajuda quem tem um ego grande, porque você vai empurrar as coisas, você vai, às vezes, acreditar e convencer as pessoas a se moverem junto com você. Mas, ao mesmo tempo, você precisa ter muita humildade para saber que você não faz nada sozinho. Que no fim do dia, é o seu time que faz as coisas acontecerem e você está apenas ali para guiar eles para o lugar certo. Então, eu vejo que o papel, e pelo menos assim, você começa a encontrar padrão, né, no sucesso das pessoas. E a maioria das pessoas que têm sucesso, que eu vejo que tiverem sucesso, elas entenderam isso, né? O meu papel como líder é ser dispensável para a minha empresa. O que quer dizer ser dispensável para a minha empresa? Se eu trago pessoas boas, no momento certo, na hora certa, coloco bons processos para elas trabalharem junto, faço uma organização, né, das caixinhas certas, quem que vai fazer o quê, em que momento, como. Então, muito mais sobre pessoas, processos e organização. E começo a colocar tecnologia também para pegar aqueles processos que demoram muito e representam resultado para mim, você começa a conseguir escalar a empresa, né? Então, vender mais e melhor. E daí, se você coloca um sucessor numa área, porque a empresa são várias áreas diferentes, você coloca o sucessor, te sobra tempo para você ir para outra. Só que você tem que ter humildade para saber que, poxa, eu estou aqui, esse é o meu papel, eu não vou saber de todas as coisas, eu não vou saber de todas as respostas, e o meu papel é fazer as perguntas certas.
não é achar as respostas certas. Eu tenho que me colocar em torno de mim pessoas melhores que eu, que tenham mais profundidade, que essas pessoas sim saibam as respostas. E o meu papel como líder é somente trazer as pessoas, treinar elas com processos, colocar a tecnologia na hora certa, colocar o sucessor, fazer as perguntas certas, motivar elas, desafiar elas e dar espaço para elas crescerem também. Então, se o bom líder, logicamente, de novo, se você está na 4ª divisão, você vai ficar apagando incêndio todo dia, você vai estar muito no operacional, até você ter caixa para ir para a 3ª, 2ª divisão, que daí talvez o teu papel não vai ser mais jogar ali de capitão, né, pegar a bola lá atrás e marcar gol na frente, talvez seu papel seja de técnico. Você já passou por tático, você do operacional passou por tático, e depois de algum momento você vai começar a ganhar a 1ª divisão, vai começar a jogar Mundial, Libertadores, e daí vai ser que nem o Palmeiras, né, meu grande time. Você torce para que time? Eu sou obrigada a ser palmeirense. Ótimo, gostei, obrigado, porque você só está ganhando tudo agora, né? Mas você vai ser que nem a Leila, né? A presidente do Palmeiras, que ela está num momento muito mais estratégico, ela colocou o Abel, que é o técnico, para estar no tático, e daí você tem um time operacional que toca. Não, então, disseram que ela até fez o jogo ontem lá, só para aquela vergonha que aconteceu com o São Paulo ser lá no Allianz, né? Foi tudo pensado. Maravilhoso. Falei, nossa. Então, assim, para mim, o ego e o empreendedor, você precisa ter confiança em você mesmo, que você consegue realizar as coisas. Então, isso É uma autoconfiança. é uma né? autoconfiança grande que muitas vezes as pessoas entendem, essa pessoa é muito egocêntrica. Não, se você sabe que você consegue, vamos lá, vamos para cima. Agora, ao mesmo tempo, você precisa ter um desapego do ego para você saber que você não faz nada sozinho, é o teu time que vai entregar as coisas. Então, você precisa balancear muito isso. E quando você começa a ter sucesso, você precisa tomar cuidado para você não se embriagar com o seu ego. De, putz, tenho sucesso, tenho tudo que eu toco, virar ouro. Não é assim que as coisas funcionam. Então, normalmente, né, a rasteira vem quando você menos está imaginando. E vem das coisas que você não sabe que você não sabe. Sim. Então, se cercar de gente boa, ter humildade, pedir ajuda e saber que você não sabe de tudo, você talvez saiba fazer as perguntas certas para as pessoas certas, é o que eu acho que todo empreendedor de sucesso tem. Só que tem confiança. Tem confiança de eu vou fazer, eu vou tocar, vou conseguir alcançar isso. E se teve sucesso, qual o problema de usar aquilo, né, os frutos do sucesso dele a favor dele? Com certeza. Então, assim, muita gente confunde, né? O que eu vejo e tento desmistificar isso é o seguinte. Os jovens, né, vamos dizer assim, falando aqui a véia, né? Os jovens que querem empreender sem sujar as mãos. Entendeu? Sem fazer um teste. Isso não existe. E são, sabe, esses empreendedores de PPT que montam o negócio financeiro, o não sei o quê, o produto, a análise do mercado, né? Mas não foi para a rua. Então, é nesse ponto que eu sempre trago uma questão do ego mesmo, sabe? Porque você já respondeu, não existe. Então, mas para mim, essas pessoas são as pessoas que têm medo. O que eu quero dizer com medo, né, nesse sentido? As pessoas que fizeram PPT, etc., elas têm medo de falhar. Por isso que elas nunca foram para o mercado. Elas têm medo de receber não. Elas ficam procrastinando, achando que eu vou estudar, eu vou fazer mais perfeito para depois eu lançar. Não é assim que a vida funciona. Eu já queria recortar isso num Reels e mandar para uns 5 amigos. Mas é só você ver como as crianças se desenvolvem. Você falou que você tem 2 filhos. Eu tenho 2 filhos também. 2 meninos igual a você. Vixe. Um com 5 e um com quase 2. Nossa, igual. Igualzinho. Mesma. Nossa. Depois a gente pergunta as datas de aniversário, né? Se for ver na mesma época. E o que acontece, né? O teu filho de quase 2 deve estar aprendendo a falar agora e fala tudo errado. Né? Talvez nem fale ainda. O meu está começando a aprender a falar. Faz aniversário agora já, vai fazer 2 anos e ainda está, né, mimicando. Só que o de 5, quando aprendeu a falar, ele falava tudo errado, mas não estava nem aí. Eu chegava para ele, filho, você vai para a escola agora? Dele, eu vai, papai, eu vai para a escola. Deu, filho, não, filho, eu vou para a escola. Dele, papai, você vai para a escola também? Não, filho, eu vou para o trabalho. Ah, papai, pensei que você ia para a escola também. Então, eles não têm medo de aprender, eles não têm medo de ir lá se expor, cair, levantar para aprender a andar.
Então, eu não tenho medo de errar. E quando a gente começa a ficar mais velho, não sei porquê, a gente começa a ter medo de errar. A gente começa a ter medo do julgamento da sociedade, da gente ter feito algo e depois a gente, né, errar quando a gente for fazer esse outro algo. Então, a maioria das pessoas, né, desses empreendedores que estão começando, que estão tirando o negócio do papel, o melhor jeito de saber é faz o simples e coloca na rua. Porque você vai aprender muita coisa do que acontece de verdade, né? Tem até uma frase, eu acho que é do Sylvester Stallone no filme Rocky, eu acho que é esse, que é nesse filme, que ele fala assim, né? Todo bom plano dura até você tomar a primeira porrada na cara. Na hora que você toma a primeira porrada, tudo mudou. Que é isso, que ele chega lá para a luta com um plano, tomou a porrada que ele não estava esperando, tem que mudar o plano. Então a verdade é essa, coloca as coisas, faz e depois faz melhor. Faz e depois faz melhor. E isso vira um ciclo infinito. Mesmo você nas suas empresas, mesmo a gente nas nossas empresas, a gente começou jogando a 4ª divisão, sujando a mão, indo lá fazendo, conversando com o cliente, entendendo o que precisava, não tinha dinheiro suficiente quando a gente começou, então a gente fazia tudo, apagava incêndio, ficava até de madrugada, fim de semana trabalhando um monte, fazendo coisa, você fala, putz, não era para eu estar fazendo isso, mas cara, tem um negócio, vai lá e faz. Agora, tem que ter data de começo, meio e fim. Começou a dar certo, começou a arrumar o produto encaixou com o mercado, você achou o canal de distribuição, achou o modelo de rentabilização, começa a trazer gente, porque sozinho você não vai fazer nada. Daí você vai passar para a 3ª divisão, daí você vai mudar algumas peças, vai passar para a 2ª divisão, daí você vai crescendo, e na hora que você viu, você está fazendo coisas gigantescas, mas tudo começou com o quê? Com fazendo, e depois fazendo melhor. Fazendo, e mesmo na 1ª divisão, você vai fazer, e depois você vai fazer melhor. Perfeito, concordo 100%. Você puxou um assunto que eu não ia trazer, mas eu vou. Eu tenho um hashtag e eu virei meio cheerleaders, assim, né? Torcedora. Apoiadora, pode ser. É um hashtag que chama assim, tenham filhos. E eu linko esse hashtag com a vida empreendedora. Do tipo assim, você quer conhecer mesmo a vida, sair da zona de conforto, se jogar, né, na lama, tenham filhos. É isso aí. Porque você vai realmente experimentar todo o possível sucesso do empreendedorismo com um negócio ali do lado, tipo colocando à prova todo dia. E eu, pelo menos, que gosto de desafio, enfim, de ser sempre desafiada e provocada, eu olho para os filhos como isso, né? Então, já que você trouxe, como que você faz essa relação diante do momento que você começou a ter filhos e da sua subida empresarial? Como que isso te ajudou? Como que isso te empurrou? Deixa eu primeiro falar como, né, o caso que você falou de empreender igual ter filho. E é verdade. E depois eu vou para a segunda parte, que é, cara, o como ter filho me ajudou a me organizar melhor também e a delegar mais coisas, né? Mas, de fato, quando você tem um filho, é muito parecido com empreender, porque você não tem a menor ideia do que está para vir. Você acha que você tem um plano, mas na hora que vem é tudo diferente, né? Então, é aquele negócio, né? Qual foi a última vez que você viveu algo pela primeira vez? E daí... Com filho é todo dia. É todo dia, né? Principalmente o primeiro, porque você não sabe, daí você quer fazer tudo perfeitinho. Não, vou fazer o mamar certinho, vou esquentar a mamadeira. Não, ele tem que acordar de 3 em 3 horas para mamar, daí você dorme pouco, daí você fica preocupado, daí fica doente. É aquela loucura, né? E é um jogo em time, que é o marido e a mulher. Não é nem só a mulher, nem só o marido. É um jogo em time, porque um tem que apoiar o outro. Então, putz, essa experiência de ser pai, talvez seja, ou mãe, é a melhor experiência no meu ponto de vista da vida, né? Te dá muito propósito também. Agora, quando você traz isso para, beleza, eu já empreendi, eu já tinha empresa. Quando eu tive filho e já estava empreendendo, né? Eu sempre fui muito intenso nas coisas que eu fiz. Então, quando eu era moleque, eu fazia muito esporte, daí depois estudei muito na faculdade, daí depois eu comecei a empreender e minha vida era aquilo. Eu nunca consegui dividir meu foco em mais de uma coisa. É o meu tipo de lidar, né? Mulheres, normalmente, são o que eu chamo de estéreo. Consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. O homem é mono, só faz uma coisa por momento. Não consegue fazer duas ao mesmo tempo, né? E isso, depois que o meu primeiro filho nasceu, me ajudou muito a ser um pouco mais equilibrado nas coisas e a entender
que as coisas levam tempo para maturar também, né? Muitas vezes a gente quer antecipar e acelerar coisas que vão demorar o tempo que tem que demorar para começar a ter resultado, né? Tem uma frase que eu gosto muito também, que é: uma mulher grávida dá um filho ou uma filha em 9 meses. 9 mulheres grávidas não dão um filho em um mês, dão 9 filhos em 9 meses. Empreender e criar filho é a mesma coisa. É a mesma coisa. E a empresa é igual ao filho. Ela começa ali no momento que não está muito claro, não fala, você tem que cuidar muito, você tem que trocar fralda, ficar no dia a dia em cima, daí de repente o filho começa a engatinhar, começa a andar, daí você tem que preparar a sua casa para quê? Para que o filho não se acidente. Então, meu filho, quando começou a andar, o primeiro e o segundo, a gente colocou um EVAzinho no chão, todas as tomadas, colocou protetor de tomada, para eles não colocarem o dedo lá. A gente mora no andar alto, então colocou tela, né, para vai saber o que acontece. Você quer evitar o quê? Acidentes fatais. O que a gente fez? A gente colocou câmera em casa também, porque de manhã eles vão para a escola, à tarde tem alguém que ajuda a gente, fica lá em casa. Ou seja, a empresa e a criação dos filhos é a mesma coisa. Por quê? Porque eu confio muito na pessoa que ajuda a gente lá. Ao mesmo tempo, no começo, a primeira vez que você não sabe se vai ser boa ou não. O teu time é a mesma coisa. Você trouxe para dentro, você não sabe se vai ser bom ou não. Aí você olha mais de perto, faz, né, mais acompanhamento e vai... Exato, e vai deixando. Por que a câmera é importante? É o que eu chamo de confia e confere. O que é esse confia e confere? A moça que ajuda a gente lá, que ela é maravilhosa, no começo a gente não conhecia ela. Então, aparecia um roxo na perna da criança. Eu ia lá, via na câmera e depois perguntava: qual que é a história desse roxo? O que aconteceu? E via a história que ia contar. E sempre bateu. Você pergunta a primeira vez, você pergunta a segunda vez, na terceira você nem pergunta mais. E daí, de vez em quando, você vai lá e olha a câmera para ver se está tudo bem. Porque você já confia. Só que você tem que conferir, porque se você não conferir, pode acontecer algo que você não sabe. Na nossa empresa é a mesma coisa. Como a gente cria mecanismos de proteção na empresa para deixar o time performar, ir lá e fazer as coisas, porque eles vão ter que aprender por eles mesmos, eles que vão ter que fazer os erros. Só que você tem que confiar também e conferir. Se você não confere, o que acontece? Você não vai conseguir dar direcionamento. E o que é confiar e conferir? É ter relatórios, ter sistemas de informação, onde à distância você consegue entender a performance do time. Meu time de vendedores está performando bem ou mal? Está performando bem? Por que está performando bem? Está performando mal? Por que está performando mal? Se você tem um relatório onde você consegue, dando 2 cliques e detalhando mais aquilo, rapidamente você consegue ter o resultado do porquê está indo bem ou do porquê está indo mal, mesmo na distância. E daí você consegue chegar para o diretor da área, para o coordenador da área e orientar ele da melhor maneira. Na casa é a mesma coisa. Então, eu acho que dá para eu ficar aqui o dia inteiro, dá para a gente gravar uns 3 podcasts só falando disso, né? Do paralelo que é criar filho ou ter uma empresa. É muito parecido o jeito que evolui, o jeito que você deveria cuidar, as diferentes fases. E vai ter algum momento que as crianças, e daí as mães vão apertar o coração, que elas vão ter 18, 19, 20 anos, que elas vão sair de casa. Isso também faz parte do desapego. Ai, não vamos entrar nesse momento, não. E eu já passei por isso, de vender a minha primeira empresa. E vender a primeira empresa é como você deixar teu filho para o mundo. Porque você consegue até um momento da cultura, dar valor, ensinar, cuidar. Se está saindo do trilho... Pessoas que estão com você há muito tempo, né? Se está saindo do trilho, você coloca no trilho de novo. Só que a partir do momento que a empresa foi para o mundo, ela não é mais tua. E esse é o nosso papel. Se a gente fez muito bem o papel de criar no começo e dar os valores certos, dar o propósito certo, colocar as engrenagens, os processos certos, a empresa vai continuar se tiver bons líderes. Os teus filhos vão mandar bem na vida. Eles vão precisar sair, quebrar cara para aprender para onde eles têm que ir também. Tem uma história boa de um gestor nosso que estava nesse confia de uma vendedora. Venda, você sabe, né? Não é? O vendedor, o bicho é um bicho esperto. E ele acha que é esperto, né, na verdade. E aí era uma vendedora que toda reunião semanal ela dizia que tinha uma agenda às 4 da tarde, lá em Brasília, enfim, que era com cliente tal. Beleza, vai. Aí o gestor falou assim, não é possível. Aí foi lá para a porta do cliente e não tinha agenda nenhuma. Ela era a semana dela de fazer a unha. Então, na hora do confere, ele conferiu e não era aquilo. Então, assim,
É igual aquela frase de eu quero ter um negócio que se toca sozinho. Quando a pessoa fala isso, eu já... Esquece. É a mesma coisa que você concluiu de um outro negócio que a gente conversou. Não existe, né? Pelo menos não no começo e não boa parte do começo e meio, né? Não existe mesmo. Então, adorei, gostei muito de você ter entrado nesse paralelo. É um paralelo que eu tento trazer muito para as pessoas. Eu tenho visto muita gente achar que é antagônico a parte de empreender ou de ter uma carreira e ter filhos. Isso me entristece muito. Então, eu até fiz uma palestrinha de uns 15 minutos, onde eu coloquei o tanto que eu, pessoalmente, me aprimorei como gestora depois que meus filhos viessem, né? Tem que saber se organizar também, porque assim, o que eu digo aqui, e porque eu gosto muito de mães, né? Então, você comentou da Misa, que é a nossa CFO. Para mim, mulher que tem filho é a pessoa mais organizada e eficiente do planeta Terra. Porque a pessoa não quer perder tempo. Se ela não quer perder tempo, ela não tem papinho, não tem tempinho, vamos ficar aqui perdendo tempo na reunião. Não, vamos lá, galera. Esse horário eu tenho que sair, eu tenho que estar em casa para resolver minhas coisas. Então, o bicho mais eficiente do planeta Terra é uma mãe com filho pequeno. Ou seja, como a gente também, como gestor, consegue se espelhar nisso. E isso quer dizer o quê? Se organizar, entender onde você está focando o seu tempo, se você está focando o tempo nas coisas que, de fato, vão trazer resultado para a empresa. Olhar para o problema, para o tamanho que ele tem, né? Sem aumentar demais, enfim. Ou diminuir demais. Diminuir demais. Então, são essas características que eu trouxe mesmo. E tomar decisões difíceis. Porque muitas vezes você vai ter que falar não. E para mim, assim, o maior superpoder que a gente tem na Terra é saber falar não. Oportunidade ruim é fácil falar não. Oportunidade boa é difícil falar não. A gente precisa saber falar não para a oportunidade boa para ficar com as ótimas. Isso volta àquilo que eu falei do foco, né? Então, também volta a eficiência, volta a saber onde você vai dedicar o seu tempo. Porque tempo é a coisa única que a gente tem em comum. Eu tenho o mesmo tempo que você no dia. Se eu usar o meu tempo de uma maneira diferente do seu ou de qualquer outra pessoa, eu posso ter mais resultado ou não, dependendo do meu objetivo. Com certeza. E daí tudo volta. Qual é o seu objetivo? O que você quer? Então, se você é empreendedor... Isso que eu estou fazendo está me levando ao meu objetivo ou não? Ou não, né? Exato. E, de novo, você tem que saber o momento de maturidade que você está na tua empresa. Você está jogando na 4ª divisão, provavelmente você vai ter que fazer coisas que daqui 2, 3 anos talvez você não vai fazer. Mas, para aquele momento, é o que você precisa fazer. É bem importante falar isso para o empreendedor pelo seguinte... Quando você não tem os objetivos claros, por mais que você ache que eles são... Gente, como que ninguém sabe o nosso objetivo? É vender, vender. Mas você tem que externar isso se é uma venda casada com diminuição de prejuízo ou uma venda casada com um impulso enorme de investimento que está vindo de fora ou dos próprios sócios, enfim, né? Por quê? Porque você objetiva as reuniões. Se alguém traz para você, olha, meu setor precisa investir nisso, isso vai contra o objetivo da empresa, você já responde isso em 5 segundos. Isso não está no objetivo da empresa. Você não precisa nem gastar tempo com aquela reunião. Então, eu realmente eu reforço isso, e você está aqui também trabalhando, né, nesse ponto da questão da comunicação, dos objetivos, enfim. E... Bruno, para a gente caminhar para o nosso fim, eu vou externar aqui também para você uma opinião própria, que eu ainda não me seduzi com essa questão do ESG, tá? O que quer dizer ESG? Agora você me pegou. Environment, Sustainable e Governance. Governance. E essas 3 letrinhas estão muito em pauta, estão muito nas mídias, nas empresas, nos cargos, né? Muita gente se colocando como head de ESG, etc. Porém, o que eu vejo é que talvez esse termo esteja sendo usado de forma muito reduzida para a parte ambiental. Queria entender sua visão disso. Não se preocupe, pode fazer uma visão real. Estou te falando a minha. Eu ainda não entendi o valor dela prático.
E eu queria te ouvir nisso para ajudar o médio empreendedor. E qual é o objetivo dessa ajuda? Muito médio empreendedor vê essas notícias e a sua autoconfiança meio que se reduz. Fala, pô, eu não estou olhando para isso, eu não sei o que é, minha empresa não é SG, eu nunca vou ter sucesso. E não é bem assim. Então, se você pudesse dar uma pincelada nisso. Vamos lá. O que eu acho que é o objetivo da empresa? O objetivo de toda empresa é vender mais, então gerar mais receita, com mais eficiência, entregando mais valor para o cliente e para seus stakeholders. Tá? Então, o que é? Crescer receita com mais eficiência. Não é vender mais, é vender melhor. Se você está crescendo com mais eficiência, você está gerando mais lucro. Se você é um bom empreendedor, uma parte desse lucro você vai colocar no bolso, mas uma grande parte você vai reinvestir na empresa. Vai fazer com que você cresça. E se você está sempre pensando como crescer com eficiência, que vai gerar mais lucro. E se você está pensando no terceiro ponto, que para mim é da onde tudo parte, como eu entrego mais valor para o meu cliente. E o teu cliente podem ser diversas figuras diferentes. O teu cliente pode ser o teu cliente final, no começo, mas também pode ser o quê? O teu time pode ser seu cliente, o teu fornecedor pode ser o seu cliente, a sociedade que você vive também pode ser o seu cliente. Então, o que eu entendo é que no começo, e principalmente quando você está jogando em divisões menores, o que você tem que se preocupar é como eu consigo sobreviver, porque no fim do dia, no meu ponto de vista, o maior trabalho social e o maior programa social de qualquer país é a geração de trabalho, a geração de emprego. Se você está gerando trabalho, gerando emprego, se você é uma empresa que está crescendo receita e tendo mais lucro, você vai reinvestir isso no quê? Em trazer mais gente para o seu time. Então você está gerando um grande valor para a sociedade, que são pessoas que talvez podem ter um salário melhor ou ganhar mais dinheiro e que podem dar uma vida mais digna para a família delas. E dando uma vida mais digna para a família delas, quer dizer o quê? Não depender mais do governo. Independente do governo. Não estou falando de esquerda, de direita. Não. É independente do governo. E para mim, o papel do empreendedor, o papel das pessoas que tomam risco para entregar valor para o cliente dela e entregando valor, ela tem o direito de capturar esse valor, é isso. Se eu estou crescendo, com mais eficiência, eu gero mais lucro, consequentemente eu vou contratar mais gente. Então, para mim, quando você pensa nisso, você já está gerando um impacto gigantesco no seu país, que é, eu estou gerando emprego. E se a gente começa a pensar, né, de uma maneira mais macro, se a gente começa a diminuir a taxa de desemprego, o que acontece? Empregos que são que são menos remunerados, empregos que são talvez de uma periculosidade maior, ou que são talvez empregos que você fala, pô, ainda hoje em dia tem gente cortando cana, isso não é digno, talvez não seja, talvez seja, né? Quando você começa a diminuir o desemprego, o que acontece? Você começa também a investir nas pessoas para que elas se eduquem, para que elas consigam entrar em empregos e em trabalhos que precisam, talvez, não tanto dos braços, mas mais da cabeça. Isso faz o quê? Com que o salário, de maneira geral, suba, com que a remuneração dessas pessoas suba. E subindo isso, você tem uma espiral positiva. Então, para mim, quando você pensa em ESG, logicamente, quando você está numa empresa grande, você tem que se preocupar com o meio ambiente, com o impacto social que você tem e com a governança que você tem na empresa. Sim, numa empresa grande que está jogando campeonato mundial. Quando você desce isso para a sua realidade de uma empresa que está começando, que ainda tem um médio porte, quer dizer que você tem que parar de pensar nisso? Não, você tem que pensar, cara, como que eu faço para sobreviver, para continuar crescendo com lucro, fazer o básico bem feito e, uma vez que eu resolvo dentro de casa, eu posso me dar o luxo de começar a pensar fora de casa. Você não pode inverter a ordem dessas coisas. Primeiro você tem que cuidar de você e depois cuidar dos outros. Eu acho que isso vale, de novo, para tudo na vida, né? Quando você está no avião e está lá a pessoa lá de bordo, né? O aeromoço, a aeromoça, ele fala, em caso de despressurização da cabine, coloque primeiro a máscara em você e depois em crianças ou idosos ou pessoas que não conseguem colocar neles mesmos. Por quê? Se você não colocar o oxigênio em você mesmo para garantir que você consegue respirar e sobreviver, como que você vai ajudar os outros que talvez não conseguem se ajudar?
E para mim é a mesma coisa. Primeiro cuida de casa, primeiro resolve a sua empresa, primeiro consegue ir para o caminho certo, e daí depois você começa a pensar nessas outras pautas. De novo, para mim o objetivo de todos os negócios é crescer receita com mais eficiência, consequentemente você vai gerar mais lucro e entregar mais valor para o cliente e stakeholders. Entregar mais valor para o cliente e stakeholders quer dizer isso. Não, perfeito. Acho que você fez o paralelo que muita gente precisava ouvir, que é relacionado à sustentabilidade do negócio, né? É que ele sobreviva, que aquele ecossistema que depende daquele negócio se mantenha, né, perene aí, enfim, e que esse já é um grande desafio, né? Olhar para dentro de casa, olhar para o que está ao seu alcance, e depois você vai, né, subindo as divisões e joga um campeonato aí mundial. Bom, Bruno, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que a gente tirou daqui vários ensinamentos para o bom empreendedor, né? Ele já conseguiu tirar aqui algumas aulas que eu demorei 3 dias, né, para tirar no curso, mas foi muito, muito legal. Quem tiver dúvidas, depois escreve aí no nosso canal, curte, compartilha, manda no Instagram, segue o Bruno, que ele coloca muita coisa lá, muito, muito, muito. @bruno.nardon. Todo mundo chama ele de Nardon, mas eu chamo de Bruno. Bruno.nardon, é isso. E tem várias frases lá que eu adoro, usei até em uma das reuniões. Vou até repetir ela aqui. Uma empresa sem processos é uma eterna... apagar incêndio, né? Você fica eternamente apagando incêndio. E foi muito legal, porque a reação do pessoal foi já... Azulzinho, azulzinho no computador. Nossa, o pessoal, nossa, é isso. Então, assim, serve até para material para o PPT, gente, pode ir lá. Obrigada, Bruno, se você quiser fazer umas considerações finais, enfim, fica à vontade. Obrigado pelo convite, e é isso aí, né? Então... Para quem quiser saber mais, eu estou sempre distribuindo e criando conteúdo lá no @bruno.nardon. A gente também tem um podcast, que é o G4 Extremos, então depois, se quiserem ouvir, é super legal também. Muito legal. Sou eu e o Alfredo. É muito legal, engraçado. Exato. Né? E então, é muito legal. Se você não aprender nada, pelo menos você deu risada, que a gente se diverte um monte fazendo esse podcast. E também falar sobre isso, né? Eu acho que o papel, e eu parabenizo todos vocês que estão tomando risco, que às vezes chega ali o fim do mês, você não sabe como vai pagar suas contas, mas você está com essa missão de, primeiro, né, de uma maneira egoísta, mudar de patamar na tua vida. Eu acredito muito no egoísmo nesse sentido. Você quer mudar o seu patamar de vida, mudar de realidade sua, mas para fazer isso, você vai precisar também mudar a realidade de muito mais gente que está ao seu entorno. Então, parabéns para você empreendedor. Eu acredito que todos os países, e principalmente o Brasil, só vai mudar através de vocês. Contem comigo. Se quiserem também saber mais, acompanhem o G4 Educação. A gente tem uma gama de cursos, né, super interessantes lá. Então, desde cursos, né, e partes de preparação para quem já está numa parte muito mais estratégica, de empresas muito maiores, mas também para empresas menores que precisam melhorar isso. Pessoas, processos, tecnologia na empresa, liderança, como contratar melhor. Então, acompanha a gente também lá e o que precisar, conte comigo. Muito obrigado, Bruno, pelo convite aqui. Foi sensacional esse papo. Obrigada, gente.